Graças a paz, irmãos, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina, sejam muito bem-vindos ao mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais da nossa querida IBVG. Toda segunda, quarta e sexta, esse programa é solto, é colocado ao ar às 9 horas da noite, às 21 horas, para trazer edificação, paz e consolo ao teu coração, para que você tenha realmente uma boa noite com Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias hoje em João, capítulo de número 1, versículos de número 41. Nós iremos ver três textos hoje, também três textos pequenos, mas iremos caminhar neles pensando um pouquinho em como você desenvolve um relacionamento com Cristo. Como nasce um relacionamento com Jesus? O que é necessário para que isso aconteça? Quais são as etapas que isso vai acontecendo? Eu não vou chegar aqui a falar sobre você aceitar Jesus e você entender o Evangelho, mas eu vou te mostrar como essa amizade com Cristo vai se aprofundando à medida do tempo. O nosso primeiro texto se encontra em João, capítulo 1, versículos de número 40 e 41. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Irmãos, amigos, companheiros, o primeiro passo que nós temos na construção do relacionamento com Jesus é quando alguém nos apresenta Ele. Quando alguém chega e fala: eu encontrei um Cristo que fez a diferença na minha vida. Eu encontrei um Cristo que eu sei que Ele é o enviado de Deus e eu sei que Ele pode mudar todas as coisas no meu viver. Assim começou o relacionamento de Pedro, uma das colunas da igreja primitiva, um dos homens mais importantes da história da igreja, com o seu Redentor. O irmão dele chegou e falou: encontramos o Cristo. O irmão dele fez com que Pedro quisesse conhecer aquele Cristo. Apresentou de uma forma atraente. E Cristo foi, pela pregação do seu irmão, atraído até a presença de Jesus. Quando nós chegamos em Marcos capítulo 1, versículos de número 16 e 17, nós já vemos uma outra etapa, uma outra passagem do relacionamento de Pedro. A primeira, alguém o apresentou a Cristo. A segunda, Marcos 1, 16 e 17. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e Pedro que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A segunda etapa no relacionamento, alguém te apresenta Cristo e na segunda o próprio Cristo te chama para estar com Ele. Ele trabalha no seu coração, Ele age na sua vida, Ele muda a forma como você se relaciona com as coisas ao redor, Ele muda a forma como você se relaciona com os outros, como você se relaciona consigo mesmo, Ele muda a forma como você se relaciona com Deus, porque você passa a ter um verdadeiro relacionamento com Deus vivo através do seu Filho. O próprio Cristo chama agora Pedro para perto de si, para estar junto. Me siga, eu quero fazer algo novo na sua vida, eu quero fazer de você muito mais do que um pescador, eu quero fazer de você um pescador de almas, um pescador de vidas, alguém que alcança pessoas como seu irmão te apresentou a mim. E o relacionamento continua se aprofundando, irmãos. Marcos, capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: eis os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Agora, aquele homem que tinha ouvido falar de Jesus, aquele homem que tinha sido chamado pelo próprio Jesus, agora esse homem ele é inserido em um grupo seleto de seguidores de Cristo. Um relacionamento que se aprofunda. Aquele que antes não conhecia o Salvador do mundo, agora é chamado para estar num grupo que irá ser a base, o sustentáculo da igreja. Aquele homem começa a se aprofundar no relacionamento com Jesus. Pedro começa a caminhar cada vez mais perto do seu mestre e ele vai tendo a sua vida transformada até o ponto de ser olhado pelo próprio Deus e ser considerado digno para ser um dos 12 discípulos. Olha a grandiosidade do que aconteceu, começando com o chamado do seu irmão, passando pelo chamado pessoal de Cristo e chegando
a uma liderança ministerial. Deus cuidou da vida de Pedro dessa forma. Cristo conduziu a vida de Pedro desde aquele primeiro momento. Deus conduziu a vida de Pedro desde a eternidade, sabendo que André o apresentaria ao Mestre, que o Mestre o chamaria e que ele seria um dos 12. Mas a Bíblia continua trazendo outras coisas. Além de ter sido chamado pessoalmente, chamado pelo próprio Cristo e depois inserido nos 12, Pedro tem o privilégio, irmãos, de viver uma vida espetacular. Porque ele se torna um dos 3 amigos mais chegados de Cristo. Pedro, Tiago e João. Quantas vezes cantamos isso para as crianças? Quantas vezes as crianças cantaram isso na escola bíblica, no culto infantil? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro ele teve o privilégio de ver coisas maravilhosas. Ele viu Jesus ressuscitando uma menininha lá em Marcos 5,37. Ele viu a transfiguração lá em Marcos 9:2. Em Marcos 14:33, ele esteve com Jesus naquele momento de maior angústia pré-cruz de Cristo. Ele esteve com Cristo no Getsemane, quando o Senhor sentia a presença, a aproximação do momento de separação com o Pai, por causa do meu pecado e do seu pecado. Pedro estava ali. Jesus chamou seus amigos para estar junto dele, porque ele estava em grande angústia. Pedro estava ali. E por fim, eu gostaria de ler mais um texto, para que possamos encerrar o nosso boa noite. Marcos, capítulo 13, versículo de número 3. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Pedro tinha acesso privativo à pessoa de Deus. Pedro tinha acesso privativo à pessoa de Cristo. Pedro tinha acesso privativo ao Deus encarnado que andava sobre a terra. E aí eu te deixo algumas perguntas. Em que pé está o teu relacionamento com Jesus? Você já foi apresentado a Ele? Ele já te chamou para um relacionamento pessoal? Ele tem te colocado em um grupo que conduz a sua igreja? Ele tem te trazido para uma intimidade cada vez mais próxima, a ponto de você poder ser chamado amigo de Deus? Você tem acesso livre a Deus através de Jesus? Você tem acesso livre a Jesus por meio da oração? Pedro teve uma vida espetacular. Pedro teve uma vida fantástica. Mesmo tendo morrido, de acordo com a tradição, crucificado de cabeça para baixo, mesmo tendo negado a Cristo naquele momento crítico, mesmo tendo falhado tantas vezes, Pedro teve uma vida espetacular. Não porque ele era Pedro, nem porque ele era Simão. Pedro teve uma vida espetacular porque ele conseguiu construir um relacionamento cada vez mais profundo com o Filho de Deus. Isso é uma vida espetacular. Grande vida não é ter muito dinheiro, não é ter muitos recursos, não é ter um bom emprego, não é não ter problemas, nem ter uma boa aparência. Uma grande vida é a vida que Pedro teve. Uma vida com Cristo, que começou no chamamento do irmão dele. Se você já tem esse relacionamento com Jesus, seja o André na vida de alguém, faça-o conhecido, apresente-o às pessoas ao seu redor, e você pode estar plantando vários e vários Pedros por onde quer que você ande. Seja você também um Pedro, seja você também alguém com relacionamento profundo em Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus cuide do teu coração, que Deus aquieta a tua alma, que Deus te dê uma boa noite com Jesus e um relacionamento cada vez mais profundo com aquele que era, que é e que há de vir. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Boa Noite com Jesus.